Professor, o meu aluno tem colesterol elevado. O que eu devo fazer no treinamento? Eu sou o professor Fábio Seschini e hoje eu vou responder essa pergunta para você. É muito provável que você tenha vários alunos que têm o colesterol total elevado, triglicerídeo elevado, LDL colesterol elevado, HDL colesterol baixo, e isso se deve principalmente ao fato das pessoas não ficarem muito tempo aí sem fazer exercício. Isso se deve, por exemplo, a uma resposta genética aumentada, isso se deve a uma alimentação, isso se deve ao estresse, ou seja, isso se deve, obviamente, a um estilo de vida inadequado. Se a gente pegar hoje a população brasileira, quase que na sua totalidade nós não temos um estilo de vida bastante adequado. E quando isso acontece, um dos problemas que é criado em função disso é piorar aquilo que nós chamamos de perfil lipídico. O que é perfil lipídico? Perfil lipídico significa o seguinte: essa pessoa fez um exame de sangue, nesse exame de sangue foi quantificado quanto que ela tem de diferentes gorduras no sangue, e se essas diferentes gorduras no sangue, uma ou mais, estiverem em níveis elevados, isso significa que tem gordura circulando no sangue de forma excessiva, e isso pode acelerar o desenvolvimento, por exemplo, de doença arterial coronariana, doenças arteriais ligadas às artérias cerebrais que levam, por exemplo, ao acidente vascular encefálico. Isso pode levar ao aumento da resposta pressórica, isso pode levar à insuficiência cardíaca e também pode levar, por exemplo, a diabetes, bem como o ter o acúmulo excessivo de gordura no fígado. Então, perfil lipídico é o nome que nós damos para a quantificação de diferentes tipos de gordura no sangue, beleza? E quais são os principais tipos de gordura no sangue? Então, a gente vai encontrar o colesterol total, vamos encontrar o LDL colesterol, que muitas pessoas falam que é o colesterol ruim, o HDL colesterol, que muitas pessoas falam que é o colesterol bom, e a razão ou relação colesterol total HDL colesterol. Bom, antes de chegar aqui aos indicadores e em relação ao treinamento, deixa eu fazer dois esclarecimentos para vocês. Primeiro, quando a gente fala em colesterol total e quando a gente fala em LDL colesterol e HDL colesterol, são coisas diferentes. O LDL e o HDL não são colesterol, e sim moléculas conhecidas como lipoproteínas. Então são proteínas responsáveis por transportar o colesterol no corpo humano. Então, quando a gente fala em LDL, é a lipoproteína de baixa densidade. Por quê? Vou dar um exemplo muito prático para você. Se você pegar uma molécula de LDL, ele é uma molécula pequenininha, é uma bolinha. E por que chama baixa densidade? Porque na sua composição existe uma pequena quantidade aqui, que eu estou colocando em laranja, que é uma parte proteica. E a maior parte aqui da molécula é destinada ao transporte do colesterol. Por isso que quando o colesterol total está elevado, em geral o LDL também está elevado, porque se eu tenho mais colesterol disponível, eu vou precisar de mais moléculas transportadoras. E qual que é o problema? É que esse LDL colesterol transporta o colesterol para as artérias coronárias, transporta para as artérias cerebrais, e isso aumenta o risco, obviamente, de desenvolver doença cardiovascular, beleza? Por outro lado, se você pegar o HDL colesterol, o HDL colesterol ele é uma molécula menor, mas na constituição dele eu tenho muito mais parte proteica, por isso que é chamado de lipoproteína de alta densidade. Por que alta densidade? Porque tem muita proteína e tem um espaço menor para transportar o colesterol. Então o HDL ele tem uma função que é muito nobre no corpo humano, ele faz o transporte reverso do colesterol. Então, para você entender, enquanto o LDL transporta o colesterol, por exemplo, do fígado até a artéria coronária para desenvolver doença cardiovascular, o HDL faz o transporte reverso. Ele vai lá na artéria coronária, remove o colesterol dessa artéria e transporta de volta para o fígado eliminar esse colesterol na forma de bile. Então, quadro ideal sempre vai ser você ter o colesterol total num nível ideal, o LDL colesterol num nível ideal e o HDL num nível aumentado. Porque se o colesterol total e LDL
estão no nível normal e o HDL está aumentado, significa que você tem proteção cardiovascular, beleza? Agora imagine o seguinte, imagine que você está lá na academia, certo? E aí um novo aluno te contratou para ser o personal trainer dele, e aí ele simplesmente chega para você no primeiro dia de treino agendado e traz os resultados do exame de sangue para você ver. Isso tem aluno que faz isso, tem aluno que pega o resultado e dá para você ver. Por quê? Porque hoje ele é muito mais acessível, o profissional de educação física é muito mais acessível para o aluno do que o nutricionista, do que um médico. Então vai ser comum as pessoas trazerem o resultado do exame de sangue para você ver. Aí você pega o resultado do exame de sangue e você vê lá, colesterol total 254, acima do ideal, porque deveria estar abaixo de 190. LDL colesterol 175, mas deveria estar abaixo de 150. HDL colesterol 42, mas devia estar acima de 40. E a razão colesterol total HDL 7,9, mas deveria estar abaixo de 3,2. Então, quando você vê este perfil metabólico, o que você conclui? Que o nível de gorduras no sangue está elevado. E por estar elevado, isso aumenta, obviamente, aqui o risco cardiovascular, beleza? Então é claro que esse aluno de personal quer emagrecer, quer hipertrofiar, quer tonificar aqui a região abdominal e tá tudo certo. Mas você, como profissional de educação física, que é um profissional da área da saúde, você vai ter que prescrever treinos que, além de levar à hipertrofia e além de levar ao emagrecimento, com o tempo reduz o colesterol total, reduz o LDL, aumente o HDL e reduza a razão colesterol total e HDL. Por quê? Porque um dos objetivos do treino é controlar esse perfil lipídico para que, além de melhorar a estética, eu possa, obviamente, reduzir aqui o risco cardiovascular, beleza? E aí, um dos modelos de treino que são indicados para este exemplo aqui é o treinamento de força, é a musculação. Até alguns anos atrás se acreditava que somente o treino aeróbico iria melhorar o perfil lipídico. E os estudos de 10, 15 anos para cá mostram que o treinamento de força ele é tão ou mais eficiente do que o treinamento aeróbico para organizar este perfil lipídico aqui. Então, a grande questão, a grande variável ligada ao treinamento de força que mais vai promover impacto na mudança do perfil lipídico se chama intensidade. Então não é volume, e sim intensidade. Então, só para você ter uma ideia, quando você fala assim, eu vou escolher a carga lá para o supino, para o leg press, para o desenvolvimento, essas coisas todas, a intensidade, a quantidade de quilos que você coloca no exercício é uma variável ligada à intensidade. E hoje, por exemplo, na musculação, presta atenção nisso, nós sabemos que para diminuir colesterol total, para diminuir LDL colesterol, aumentar HDL, diminuir a razão colesterol total HDL, que a melhor intensidade do treinamento de força é uma intensidade de moderado para vigoroso. Então, os estudos que usaram cargas entre 70% e 85% de um RM produziram muito mais impacto na organização do perfil lipídico do que os estudos que mostraram uma carga mais ali de leve para moderada de 50% e 65% de um RM. Então o que isso mostra? Que se você colocar esse aluno para fazer a musculação numa carga leve a moderada, o aluno vai passar um mês treinando, 2 meses, 3 meses, vai até emagrecer, vai até tonificar a musculatura, mas daqui 3, 4 meses, quando ele refizer o exame de sangue, provavelmente não vai ter tido grandes resultados aqui. Agora, se eu ajustei a carga para um treino mais intenso, para um treino com mais sobrecarga, é muito provável que daqui 3, 4 meses, quando o aluno refizer o exame de sangue, eu consiga mostrar mudanças importantes aqui. Então, o que você percebe? Que dependendo do que aparece no exame de sangue do seu cliente, modelos de treino diferentes são indicados.
Volumes e intensidades de treinos diferentes também são indicados. E da mesma forma que aconteceu com o perfil lipídico, acontece com o perfil metabólico, com a série branca, com a série vermelha, com os marcadores de dano muscular, com os marcadores hepáticos, por exemplo, com os marcadores hormonais. E, portanto, você pode e deve ajustar o tipo de treino, o volume de treino, a intensidade de treino, de acordo com aquilo que você encontra no exame de sangue. Por isso que hoje, presta atenção, hoje é essencial o profissional de educação física saber interpretar minimamente o exame de sangue. Por quê? Por 3 razões. Primeiro, o médico sabe interpretar o resultado do exame de sangue e determinar o melhor tratamento para o paciente. O nutricionista sabe interpretar o exame de sangue e, através do exame de sangue, organizar o melhor modelo de nutrição, de dieta para o cliente. O profissional de educação física, em geral, não sabe interpretar minimamente o exame de sangue, porque isso, de fato, não foi ensinado na graduação e nem na pós-graduação. Por quê? Cara, porque a resolução do CONFEF de agosto de 2020 diz que esta é a nova habilidade que o profissional de educação física deve ter, que é saber como interpretar, por exemplo, o exame laboratorial, que é o segundo motivo. E sabe qual é o terceiro? O teu cliente tem muito mais acesso a você do que o nutricionista ou o médico. O médico ele vai de vez em nunca, o nutricionista vai de vez em nunca e o teu aluno vê você 3, 4, 5, 6 vezes por semana. Então você é o profissional que ele vai perguntar. Ele vai chegar para você e falar assim: senhor, o exame de sangue está aqui, o médico falou que está alto, que eu tenho que fazer exercício, como é que nós podemos aqui na academia diminuir isso aqui? Se você não souber interpretar e como pegar isso daqui e organizar no treino, vai ficar difícil você responder para ele. Por isso que tá vendo esse livro aqui, ó. Esse livro ele é único na educação física. Não tem um livro desse na educação física. Esse livro tem 250 páginas, tem 54 figuras e nesse livro eu ensino você como interpretar os resultados do exame de sangue e principalmente como prescrever treinos e como adaptar os treinos de acordo com o resultado do exame de sangue. Inclusive esse livro aqui ele vem com uma planilha automatizada. Inclusive esse livro aqui, ele vem com vários estudos de caso, onde eu vou colocando várias variáveis aqui para te ensinar como que você modula o treinamento. E o principal, sabe qual é o principal? Os exemplares impressos desse livro pode acabar a qualquer momento e daqui, sei lá quanto tempo, eu só vou ter num formato digital. Então se você gosta de livro assim impresso, se você quer que eu assine o seu livro, você tem que adquirir esse livro agora, antes que acabe, porque depois que acabar eu vou ter só no formato digital. Então eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para você acessar esse livro com desconto de R$ 127 por apenas R$ 69,90 com frete grátis para todo o Brasil. E você que está fora do Brasil tem a opção de frete internacional. Beleza? Então, tá aqui, treinamento de força, cargas moderadas a intensas é melhor para resolver isso aqui do que cargas de leve a moderada. Então, gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilhe e deixe aqui as suas perguntas, porque a sua pergunta pode ser um novo vídeo do canal. Não está inscrito no canal? Faça a inscrição, é 100% gratuito e ative o sininho de notificação. Beleza? Grande abraço, tamo junto e até mais.